três autoras, uma canadense, uma americana e uma inglesa, que fazem thrillers, sim, suspenses, cada uma do seu jeitinho, e que me conquistaram e me inspiram. Elas têm uma idade parecida com a minha, são autoras que fizeram essa virada na carreira, começaram com outra profissão e mudaram para a escrita, para a literatura. É sobre essas três e indicar os livros delas, que eu já li, que é esse vídeo de hoje. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais, elas também têm conteúdos diferentes que vocês podem gostar. Vamos falar dessas três autoras? Shari LaPena é a nossa autora canadense, a rainha do thriller doméstico. Eu li Alguém que Você Conhece, o livro dela, o ano passado, e gostei muito. Ela é muito competente na construção desse suspense despretensioso que vai mostrando que numa vizinhança calma e pacata há muitos segredos escondidos. E eu comecei, acho que há alguns dias atrás, a ler mais um livro dela, acho que é O Último Jantar. Mais uma vez, o thriller doméstico, um casal é assassinado na sua mansão e os filhos são suspeitos, têm álibis e assim começa essa história. Eu tô no comecinho, como eu disse, mas tô adorando. Ela tem essa característica muito simpática na forma de escrever. Ela começa dessa forma na terceira pessoa e deixa a primeira pessoa pro assassino, pelo menos o que eu pude ver em Alguém que Você Conhece. E, enfim, é uma autora que tem, acho que uns 64 anos, ela é 10 anos mais velha que eu. Começou com uma outra profissão e foi para a literatura posteriormente. Ela tem aí uma lista longa de livros, ela é best-seller. Enfim, eu chamaria, eu estava pensando em algo como a nova geração de autores de suspense, mas ela com 60 anos, será que é tão nova assim? Bom, eu com 54 sou tão nova assim, mas traz uma renovação no estilo, na escrita, com a sua característica desse thriller doméstico que te prende. Então fica aqui a minha sugestão de Shari LaPena. A Sarah Penner é nossa autora americana, que tem uma história parecida com a minha, pelo menos a idade é parecida. E ela fez uma transição de carreira mais ou menos próximo à minha. Claro que tem suas diferenças, ela é best-seller. Ela foi best-seller já no primeiro livro. Qual livro que eu tô falando? É A Pequena Loja de Venenos, que eu adorei. Como é o suspense que ela constrói? É um suspense com bases históricas. Ela tem mais é um romance histórico que ela coloca essa dosezinha de suspense. É bem mais leve que a Shari LaPena, mas tem essa carga de suspense mesmo. Você fica ansioso para saber qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer. E ela faz com uma maestria de quem é muito experiente, apesar de ter trabalhado na área de finanças por muitos anos e recentemente, quer dizer, não é tão recente assim, é claro, faz uns anos já, que ela trocou pela literatura e sai com esse primeiro romance como best-seller. É incrível isso. E ela também já lançou o segundo livro dela, que é A Sociedade Oculta de Londres, que eu já li. E gostei bastante. Ele não traz a mesma magia do primeiro. Acho que no primeiro ela foi muito feliz. Em toda a escolha dela, em toda a construção, nos aspectos históricos que ela levantou. E já na Sociedade Oculta de Londres, não que eu não goste do tema mais espiritual, que é isso que é abordado. Essa sociedade oculta seria uma sociedade espírita. Não no sentido espírita que a gente tem aqui no Brasil, mas um sentido de comunicação com os que morreram para se descobrir quem foi o assassino. Nesse sentido, que era uma espécie de negócio lá nos idos do século XIX na Inglaterra. Mais ou menos isso. Enfim,
O primeiro dela me impressionou demais, é 5 estrelas brilhantes. O segundo eu daria 4 estrelas, mas tá muito bom. Ambos têm que ser lidos para quem gosta de suspense, que faz essa combinação interessante com a história, com uma história pregressa, que te transporta para lá e te... É muito interessante. Tem que conferir Sarah Penner. E por fim, nós temos a nossa representante britânica. Eu tô falando da Cara Hunter, que faz esse thriller policial. E é policial mesmo. Não é simplesmente o policial que você pode escolher, como a Agatha Christie fazia, investigadores civis, uma velhinha, um senhorzinho, enfim. Não, aqui a Cara Hunter faz o policial mais raiz, policial mesmo. Toda a história se passa com a investigação de uma delegacia lá de Oxford. Ela que é de Oxford. Eu não consegui encontrar a idade dela exatamente, mas eu diria que ela também está nesse intervalo entre a Sarah Penner e a Shari LaPena. Ela deve estar entre os seus 50 a 60 anos, algo assim, é um chute, tá? E ela também, de certa forma, eu não ia falar que ela fez uma transição de carreira, mas ela não fez não, porque ela estudou literatura em Oxford, na Universidade de Oxford. Ela que é natural de lá, nasceu por ali, conhece Oxford como ninguém e usa esse lugar como ambientação dos seus romances policiais. Eu já li os 3 livros que foram traduzidos para o português, que são livros do Adam Foley. Ele é o protagonista, digamos, desse policial, ele que é o líder dessa delegacia, né, o investigador-chefe, e comanda uma equipe de investigadores, de sargentos, policiais, que vão se dividindo para descobrir os crimes. Então, eu li 3 livros, foram 3 crimes. Quer dizer, às vezes é um pouquinho mais, porque você pensa que é um só o crime, mas tem desdobramentos, tem ligações do passado, tem coisas diferentes. Então você vai descobrindo mais coisas. É super legal. Essas três autoras que eu tô aqui citando para vocês, têm em comum essa forma de escrever que te conquista imediatamente. Se você começar a ler umas páginas de qualquer livro dessas 3 autoras, você não vai conseguir parar até chegar à última página. Elas têm essa magia, essa habilidade de conquistar o leitor muito rapidamente. Então, nesse universo de Oxford e esse universo bem policial, porque são sempre os policiais que estão investigando, a gente não tem leigos nessa brincadeira, ela faz tudo dessa delegacia específica ali de Oxford e, ao que parece, ela já tem uns 6 livros do Adam Foley liderando essa equipe, descobrindo esses crimes lá em Oxford. Ela já lançou fora do Brasil os 6, mas aqui a gente tem esses 3 traduzidos. Começa com quem... onde está Daisy Mason? Acho que é esse o nome, eu vou misturando os nomes um pouco, mas Onde está Daisy Mason é o primeiro, que eu daria 4 estrelas para ele. Ele é interessante. Não necessariamente você tem que ler na ordem correta. Eu inverti, eu li o segundo primeiro para depois ler o primeiro. E isso não mudou, não me atrapalhou em nada, não influencia na sua interpretação de texto, nada disso. Ou para descobrir o crime, nada disso. Você não vai descobrir o crime. Mais ou menos isso, que não adianta você tentar, porque ela é bem surpreendente nos finais, ela evita um pouco de clichês. Acho surpreendente a abordagem dela, ela faz muito bem feito o whodunit, a receitinha do policial. E ela coloca um pouquinho de criatividade nisso, o que dá um temperinho bacana para quem gosta do gênero. Então veja, estou mostrando 3 autoras contemporâneas, e que são contemporâneas a mim, de certa forma,
mas cada uma tem seu estilo. Uma puxa mais para o romance histórico, outra faz aquela rainha do thriller doméstico, ou você vai para uma delegacia de polícia e vai também conhecer essa vivência dos policiais, os desafios, a vida particular deles. O que eu não faria é ler o terceiro livro antes do primeiro ou do segundo. No caso da Cara Hunter, por quê? No terceiro você já vai ter um desdobramento da vida pessoal desses policiais, que é melhor você ter lido os 2 primeiros antes. Não necessariamente na ordem correta, como eu disse, mas ter lido os 2 antes para depois chegar no Sem Saída, que é esse terceiro. O segundo é Num Porão Escuro. Esse livro é muito bom, eu dou 5 estrelas para ele, porque... Nossa, ele foi o primeiro que eu li e me conquistou imediatamente. Você fica e você vai se encantando também por esses policiais. Você, a princípio, pelo menos eu, fiquei assim, policial, né? O livro é um policial, então é um whodunit, tem o red herring, que é aquela técnica das pistas falsas, o arenque vermelho cheira forte e esconde o cheiro real das coisas e você fica despistado, você não consegue farejar a pista corretamente. É uma técnica para se escrever livros policiais e ela usa e abusa disso, mas com uma elegância e uma característica muito peculiar dela. O que deixa tudo muito encaixadinho, tudo muito azeitado e você vai meio que sendo levado por esse cheirinho que vai te enganando. Mas no segundo que eu comecei, o segundo dela que eu li primeiro, eu fiquei desconfiada dos policiais. Falei, porque eles tinham uns comportamentos que falavam, isso aí tá meio dúbio. Falei, será que ela escolheu o policial para ser o bandido da história? Que seria uma escolha interessante para quem tá fazendo um policial, para você não saber quem é o culpado. Mas de fato, não. Você, na verdade, está simplesmente conhecendo a vida e as personalidades desse pessoal que trabalha nessa delegacia. E é muito interessante, dá um aspecto humano e dá uma contrapartida. Geralmente tem aí um paralelo com o crime e a vida, e os traumas que eles já passaram, as situações difíceis que eles já vivenciaram. Então, esse espelhamento dá um temperinho legal também. Veja, ela vai combinando fatores e isso enriquece o policial, que pode ser visto como uma literatura de segunda, né? Digamos, não é um Dostoiévski, né? Não é um Dostoiévski, apesar de ele gostar de um crime, né? Não é, mas é muito bom, de excelente qualidade. Então ficam aqui essas minhas 3 autoras que estão, para mim, ganharam meu coração. A Sarah Penner, que acabou de chegar, mas já chegou vendendo mais de 1 milhão de cópias pelo mundo. Isso aí não é brincadeira, não. Ela que veio da área financeira para escrever romances com esse fundinho histórico, que parece muito o que eu gosto de fazer. Tem a Shari Lapena, que é a rainha do thriller doméstico. Ela vai te divertir. É uma leitura de entretenimento de qualidade e que te faz esquecer da vida e ler o livro. Eu sempre busco isso, que a minha atenção toda esteja ali naquela leitura. Essas 3 autoras conseguem isso. E a Cara Hunter, que é a minha última paixão, deu para perceber que é paixão, porque em 1 mês eu li 3 livros dela. Eu li tudo que tinha disponível em português. Como eu tô escrevendo o meu livro, a sequência de Nas Névoas da Tempestade, eu não posso me dar o luxo de só ficar lendo, eu tenho que escrever. Então eu voltei para Shari Lapena, porque tem livros dela em português que eu não li, e a leitura em português sempre é mais rápida. E, enfim, para descansar, é aquele momento de descanso antes de dormir, ler um pouquinho de assassinatos, sempre relaxa. É isso, gente, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.